Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Estou aqui com a minha convidada, super especial, a doutora Laís. Atualmente ela atende aqui em Ponta Grossa, na Clínica Infantos. Está de mudança, nós vamos deixar aqui embaixo o endereço, contato, tudo para vocês poderem procurar, encontrá-la depois e fazer o agendamento. Doutora Laís, você poderia se apresentar para nós, falar um pouquinho sobre você, sobre o seu currículo, para que todo mundo que está assistindo te conheça? Puxa vida, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu me formei em 96 na Evangélica, na época, hoje em dia é a Mackenzie, e depois eu fui fazer a pediatria também no Hospital Evangélico, seguido da neuropediatria no Hospital de Clínicas, lá em Curitiba. E de lá eu emendei já com mestrado e surgiu a chance de eu fazer um fellowship em Los Angeles, onde fiquei por mais um tempo antes de voltar aqui para o Brasil e vir direto de Los Angeles, Ponta Grossa. Uma drástica mudança, né? Isso. E desde então me estabeleci aqui, sou muito feliz e eu não me vejo indo para outro lugar, não. Eu fico muito feliz, até porque o teu trabalho tem uma grande influência não só em Ponta Grossa, né? A gente fala que aqui Ponta Grossa, pessoal, é um polo dos Campos Gerais, né? E Ponta Grossa é a princesa. Então, acaba que vem paciente de todos os lugares, né? Verdade. Quais cidades aí que você viu que são mais longe, que já vieram? Mais longe, eu acredito que seja Itararé. Vem de São Paulo, Itararé, e poucos mesmo vieram de Santa Catarina também. Mas realmente a maioria vem aqui de Irati, Jaguariaíva, Ipiranga e os arredores. Sim. É bem comum, né? Quem já conhece a doutora Laís sabe que ela é uma excelente neuropediatra. Às vezes fala assim, a agenda tá longe, eu falo, gente, vale a pena, espera, porque realmente os bons profissionais têm uma disputa. Eu agradeço. Maior. Doutora Laís, então gostaria de conversar, representando o público que está nos assistindo, né? Quando um pai deve se preocupar com o seu filho e procurar o serviço especializado da neuropediatria? Olha, a maioria, eu digo assim, dos casos gira em torno aí dos 2 anos de idade. A não ser que seja algo muito explícito, realmente a gente consegue perceber já nos primeiros meses de vida. Eu tive uma paciente até hoje que os pais perceberam com 6 meses, em que não fixava o olhar enquanto dava de mamar, não sorria, não fazia contato visual. Mas a grande maioria vai dando aquele benefício da dúvida, porque às vezes é filho único, porque não está na escolinha, não convive com outras crianças. E, porque é preguiçoso, e vai passando o tempo com 1 ano e meio. Então, 2 anos eu diria assim que seja a média, e essa seria a queixa principal, que vê realmente que não está se comunicando como aquele mesmo primo, que tem a mesma idade. Começa a perceber realmente a diferença. O parâmetro de comparação ali, então, é algo que os pais precisam estar sempre observando. Não digo nem a comparação propriamente dita, mas realmente estar atento aos marcos do desenvolvimento, a idade certa para começar a falar as primeiras palavras, começar a andar, começar a montar as frases. Isso tem toda a carteirinha de vacinação, Quando a criança nasce, ela recebe, então a gente tem que estar atento a isso. Eu sempre menciono que você não precisa ter um curso de graduação para acompanhar essas etapas do desenvolvimento. Está ali para quem quiser. Sim, e hoje, o acesso ele é facilitado, inclusive, por materiais como esse que nós estamos disponibilizando. Exatamente. Hoje todo mundo vai fazer uma checagem na internet, no Dr. Google, e encontra lá. E eu, particularmente, não cheguei a fazer essa busca, mas muitos me falam que quando faz a busca por atraso na linguagem, a primeira coisa que aparece é referente ao autismo. Sim, eu já fiz essa busca. Olha aí, ó. Realmente, a sociedade do conhecimento, ela ajuda porque a gente consegue divulgar a informação muito mais fácil do que era divulgada anteriormente. Claro. Porém, eu sempre falo assim, existe uma certa frase que eu acho que atrasa muito o nosso lado como especialistas,
é a tal frase de cada criança tem o seu tempo, né? E aí, tanto profissionais como colegas, familiares, amigos, eles sempre estão usando essa frase, né? Ai, cada criança tem seu tempo. O que você acha dessa frase? Quantas vezes você já ouviu que não te procuraram antes, justamente? Uma frase perigosa, porque ela não serve só para trás da linguagem. A gente vê crianças que estão sem, por exemplo, caminhar com 2 anos. Ah, mas é porque é gordinha. Ah, porque é preguiçosa. Sabe? Então, tudo tem um limite nessa vida. Realmente. Tá bom, tem seu tempo, mas tem seu tempo dentro da variação da normalidade. Sim. Passou daquilo, você já tem que começar realmente a se preocupar, porque quanto antes a gente intervir, melhor vai ser para essa criança. E para a família também, obviamente. Sim. Eu sempre falo, pessoal, os sinais, às vezes, nem sempre são só sinais ruins, às vezes são sinais bem precoces, né? Então, eu puxo a orelha da minha mãe, doutora Laís, porque eu tenho um pezinho que ele fica meio tortinho quando eu tô reta. Aí eu questionava, mãe, se me forçou a andar, se me colocou para andar antes... E ela, não. E agora, com 34 anos, num questionário que eu tive que fazer para ela me contou que com 7 meses e meio, simplesmente eu levantei e comecei a andar agarradinha, sem ninguém me incentivar. Aí eu olhei para ela e falei, você não foi atrás para descobrir o que podia ser isso? Porque não é, né, normal, não é esperado para o marco do desenvolvimento. Então, às vezes, os pais também vão nessa, né? Ah, mas meu filho fez isso antes. Algo que é bem perigoso na área do autismo, gente... andar precocemente está relacionado mais a altas habilidades, superdotação. Algo que está relacionado ao autismo, altas habilidades e outras neurodivergências é quando a criança começa a falar cedo e perfeitamente. Fala igual um adulto. Nossa, isso é um traço muito peculiar mesmo. Eu tenho a história de um pacientinho com 2, 3 anos que o hiperfoco dele eram os animais. E eu sempre tive o consultório repleto de brinquedinhos, porque enquanto estou conversando com os pais, eu estou ali de olho o que a criança está fazendo. E a criança estava brincando com um hipopótamo de borracha, de brinquedo. E eu falei, que bonito esse hipopótamo, você gostou dele? E ele, sim, pois é, eles vivem na floresta. Eu falei deles, ele mesmo deu, floresta não, 3 anos, 2, 3 anos. Os hipopótamos vivem na savana. Então, te chama a atenção realmente esse tipo de situação, porque combinar o plural adequadamente com essa idade, né? Ter esse vocabulário um pouquinho mais rico também, diferenciado, te dá um clique e te chama a atenção. Não tem como passar batido. Sim, é aquela fala fluida. Então... O que a gente está aqui realmente é conscientizando que não é só os atrasos, às vezes, que a gente tem que olhar, às vezes os destaques, né? Que a criança também começa com antecedência. Qual que é a diferença da neuropediatria para a pediatria? Né? Para a gente poder entender. Porque muitas vezes os pais chegam, pelo menos lá na clínica, falando, mas a pediatra nunca viu, a pediatra disse que não viu sinal nenhum, tal. E aí eu sempre falo, olha, a neuropediatria é diferente, a gente olha para outros aspectos. Mas confesso para você que eu não sei explicar, né? Então, gostaria de entender melhor. Okay. A pediatria é uma especialidade generalista, né? Então, ela abrange realmente um pouquinho de cada um dos subtipos que existem dentro da pediatria. Mas, quando o assunto requer um pouquinho mais de expertise, né, a gente realmente referencia, daí o pediatra referencia para essas especialidades. Dentro disso, a gente tem a pneumopediatria, gastro, psiquiatria infantil, a neuropediatria. E a neuropediatria, eu digo assim que o foco realmente são esses comportamentos ou até patologias voltadas tanto para o acometimento do sistema nervoso central, periférico, alguns comportamentos atípicos também, e é isso que a gente consegue realmente analisar com um pouquinho mais de profundidade. Entendi. Então, vamos dar um exemplo na vida dos adultos, né? Acredito que são os adultos que estão usando, né? Se eu tô lá, então, com uma dor de barriga recorrente, persistente, eu vou no clínico geral, né? Tratei, não resolveu, eu vou ter que ser encaminhada para um outro especialista. Um gastropediatra, por exemplo, no caso de adulto, né? Gastroenterologista. Perfeito. Então, pais, isso é muito importante para vocês entenderem. A gente pensa, mas já é um serviço especializado? Sim, é um serviço especializado.
mas precisa ser encaminhado, às vezes, para outras especialidades. Então, quando encaminham para neuropediatrias, realmente estão percebendo sinais que são importantes para o neuropediatra, para essa avaliação, né? E muitas vezes, quanto antes procurar, melhor. Sim, infelizmente, hoje ainda existe um estigma. Porque está indo no neuropediatra, porque está indo no psiquiatra, é louco, né? O pessoal, de uma maneira generalista, fala assim, então relutam muito para chegar nas nossas mãos, achando que certamente já vai sair de lá numa primeira consulta com uma receita de alguma droga antipilética, uma droga psiquiátrica, e não é bem assim, né? Muitas vezes a gente precisa até mais de uma consulta, e é o ideal mesmo. Mais de uma consulta para a gente poder perceber os detalhes, as nuances dessa criança, as nuances da história, o que está acontecendo. Eu peço vídeos muitas vezes, porque acontece das famílias trazerem um relato para a gente, e nem sempre a gente consegue perceber todos aqueles detalhes durante a primeira consulta. Então, peço, olha, comece a filmar em casa. Isso é algo importante para a gente pedir para os pais trazerem realmente, né, para o pediatra orientar, para levarem para a gente numa consulta. Comece a filmar, comece a documentar esses comportamentos, né, essas queixas que vocês estão preocupados, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Você já viu, né? Às vezes acontece tudo em casa. Chega na frente do pediatra, na frente do especialista, a criança está super bem, assim, como se nada tivesse acontecido. E daí o pai que passa por louco, né? O pai e a mãe que passam por louco. A gente olha, mas essa criança faz isso? Então, é importante realmente a gente ter isso, se possível, um pouquinho documentado, né? Para a gente poder analisar melhor depois. Perfeito. Quais são outros itens que os pais precisam se preparar para estar na consulta? São... assim, parece detalhes tão banais, mas para a gente é muito importante ver como que a criança brinca, quais são os brinquedos favoritos, tempo de tela, que hoje em dia é uma preocupação muito grande nossa também, como que ela interage com outras crianças da mesma faixa etária. E aqui não vale muito, eu digo assim, o irmão ou a irmã. Porque dentro de casa, ela está na zona de conforto, claro, ela tem um comportamento, entre aspas, né, esperado para a idade. Mas passou do portão de casa para fora, numa pracinha, numa festa de aniversário, ali aquele comportamento se exacerba. Então, é um pouquinho mais evidente, e para a gente serve como parâmetro também, ok, dentro de casa sim, mas como que é na escola? Como que é num evento social dentro da igreja, numa festinha? Então, às vezes, é ali que realmente a gente percebe esse comportamento, né, diferente. Então, estar atento a isso. Uma coisa é dentro de casa. E como é que é fora? Como é que é longe da presença do pai, da mãe que está ali para, né, para acobertar, para traduzir o que a criança quer? A gente depende muito desse tipo de informação também. Sim, e a gente tem muito aquilo de autoafirmação para se autorregular e criar histórias, né? Ontem eu atendi uma paciente e ela me contou, né, que hoje ela está com mais de 30 anos. E ela me contou que quando ela tinha 6 anos, ela foi levada para uma avaliação, porque a escola percebeu que ela era isolada, não brincava com as outras crianças, né? Não tinha aquela interação esperada para os 6 anos e não se interessava nos brinquedos. E ela lembra que ela foi colocada numa sala com várias crianças, e as crianças todas foram brincar, escolher os seus brinquedos e estavam juntas. E ela ficou ali, que ela não sabia o que fazer naquela sala, até que ela enxergou uma estante. Aí ela pegou alguns livros nessa estante, sentou numa mesinha e ela ficou ali lendo e mexendo com aquilo. Ela fala que lembra exatamente isso, não lembra as perguntas que a psicóloga fez depois, mas lembra, né, de ter acontecido isso. E depois a psicóloga disse que ela não tinha nada, que estava dentro do esperado. E ela falou, agora com 31 anos eu estou investigando autismo. Mas com 6 anos eu lembro nitidamente que eu não conversei com ninguém naquela sala, que eu não interagi com as crianças e que eu me senti melhor sentada na mesinha, né? Então, até o fato dela ter essa memória tão clara já é uma questão de sintoma que é avaliado em clínica, gente. Quando trazem esses relatos perfeitos e ricos em detalhes, a gente também avalia para outras neurodivergências. Então, eu achei super interessante, né? Ela se lembrar e, às vezes, ali, não que a psicóloga não é boa, mas, às vezes, ela não tem experiência com avaliações e com o transtorno,
né? Avaliou apenas ali, ela brincou, ela leu, está bem, está dentro do esperado, né? E quando a criança, aí foi com livros, né? E quando a criança começa a se interessar por ganchinho de roupa, que a gente vê, fita métrica, eu tenho alguns pacientes que tiveram esse tipo de hiperfoco, pedrinhas, acumulam folhas que encontram, folhas de planta mesmo, que encontram pelo caminho. Então, aí também é um outro sinal que, né? Tampas de panela, coisas que giram, tá? Sim. Então, também é outro quesito que a gente tem que estar alerta. É bem bacana, né? Essas coisas que giram, normalmente a criança vai andar de bicicleta, vira a bicicleta e fica só brincando na roda. Ela não se interessa em andar de bicicleta, né? Ela pega o carrinho, enfileira, separa por cor, né? Aí, às vezes, a criança é muito inteligente, né? Tem um paciente meu que ele responde, né? Eu falo, por que você não vai brincar com os carrinhos? Por que você não vai fazer eles andar? Ele, porque estão estacionados. E às vezes os pais têm essa percepção, não, mas ele brinca de corrida. Sim. É por isso que ele coloca um do ladinho do outro, né? Ele tem essa imaginação não. E a gente, mas não é bem assim, né? Sim, mais curiosidade na roda do que no carrinho, né? Às vezes a criança anda na ponta dos pés, não é o tempo todo, mas vira e mexe ela tá andando na ponta dos pés. E aí vem aquela desculpa, né? Principalmente para as meninas, ai, que bonitinha, vai ser bailarina no futuro. Eu tive paciente que compraram sainha de bailarina, as sapatilhas, colocaram na aula. Sim. E para depois perceberem, não é só a marcha na ponta dos pés. Realmente tem outras pecinhas do quebra-cabeças, né? Que a gente completando percebe que é algo diferente. Sim. E é algo que a gente realmente tem que estar observando, né? Quando a gente fala marcos do desenvolvimento, talvez fique confuso para vocês. Mas quando a gente está conversando aqui, vocês vão vendo quais são alguns sinais que realmente tem que estar analisando. Qual é o melhor período, assim, você acredita, para procurar no desenvolvimento da criança? Essa idade que eu mencionei antes, com 2 anos, porque realmente com 2 anos a criança tem que estar já montando frases curtas e principalmente aí eu peço, por exemplo, se é uma criança que não frequenta escolinha, eu peço, olha, vamos ver ela fora de casa, porque às vezes falta um pouquinho de estímulo sem a gente perceber. E vamos ver longe do pai, da mãe, como que ela se adapta no ambiente escolar, com outras crianças, recebendo estímulo ali todo dia. Então, eu sempre peço esse período de observação de 2, 3 meses para retornar, inclusive com um parecer do corpo docente, para me dizer como que essa criança está se comportando durante esse período. Sim. E o que teve de evolução também, porque tem criança que às vezes entra, né, em pré-escola e dá um pulo assim fenomenal. Então, é bem importante. Muito importante. Pessoal, no autismo, o que acontece é que eles têm uma dificuldade em imitar. Então, eles não aprendem imitando, não é tão natural assim, eu tenho que olhar e vou imitar e vou fazer igual. Então, a gente acaba tendo que ensinar essa capacidade de imitação para daí eles se desenvolverem. Mas, se for um autista, às vezes, de alto funcionamento, com pouca perca no desenvolvimento, os sinais eles não vão ser tão claros assim, tão óbvios. Então, a gente precisa sempre estar analisando pequenos detalhes. A criança ela muda de comportamento de acordo com o ambiente, porque é que nem eu aqui, né? Já vim de um jeito arrumado, a doutora Laís também. A gente já tem um tom de voz diferenciado, né? Se chegar em casa, a gente tem outro tom de voz, outro jeito de estar, né? Confraternização também. Então, a criança, naturalmente, ela vê o adulto fazendo isso, então ela mesma começa a mascarar. E eles também não gostam de atenção. Então, quando eles começam com esses sintomas, as pessoas começam a observar, começam a reparar, eles começam a ver os burburinhos e aí já começam a mascarar o sintoma para não incomodar, às vezes, o pai e a mãe ou continuar chamando atenção. É que eu tento explicar para os pais numa linguagem um pouquinho mais leiga, mas né, como que é o autismo, como que funciona? E é bem isso que você falou. Para nós, neurotípicos, algo que é automático a gente aprender a cumprimentar quando chega, se despedir quando vai embora, a dar um tchau. Para uma criança dentro do espectro, são detalhes que têm que ser ensinados. Então, eu acho muito interessante que um dos quesitos também
da criança não responder quando a gente chama pelo nome, não atender quando a gente chama pelo nome. Então, eu lembro de uma palestra que eu assisti e foi muito pontual, explicando justamente isso, que para a gente, quando a gente chama Bianca, né, é automático a gente virar a cabeça e olhar o que está acontecendo, quem está chamando. Para uma criança dentro do espectro, se você falar só o nome, né, fulano, olhe para mim. Agora entendi o que ela está querendo, né? Ela não vai olhar automaticamente como a gente faz. É só chamar pelo nome. Sim. Ok. Né? Por que eu vou olhar? Então, detalhes que realmente a gente precisa ensinar como se comportar, né? Para poder ser melhor compreendido dentro do nosso meio. Sim. Agora eu vou dar um exemplo ali, né? Que quem está assistindo realmente vai se preocupar. E é um sinal que tem que procurar ajuda urgente. Quando aprende a dar o tchauzinho. Ele não dá assim, ele dá assim. Bem comum mesmo dentro do espectro. Gente, fez esse sinal, deu o tchau, não é assim, mas por que dá tchau assim? Porque ele vê a mão assim, então ele precisa ver a dele. Mas isso não é uma lógica neurotípica, é uma lógica neuroatípica. Exatamente. Então, muito atento realmente com esse sinal. Veja que são, né, pequenas coisas realmente que a gente tem que estar muito alerta mesmo. Sim, e são esses pequenos detalhes, né? Porque às vezes vão lá e falam, o atendimento demora, às vezes é pouco tempo para passar tudo, ficaram lá esperando na ansiedade. Enquanto vocês esperam, a vaga, a consulta, a resposta e tudo mais, a gente já tem aqui uma lista, né, doutora? Faz os vídeos, né? Em segundo lugar, observe esses detalhes que nós estamos falando, pede relatório de outros ambientes que a criança esteja. Algo muito importante também que eu considero e que eu sempre dou um sorrisinho. Se vocês passarem por avaliação comigo, vocês sabem que eu dou esse sorrisinho. Quando a criança é neurodivergente, a mãe e o pai começam. Mas eu também sou assim, mas eu também era assim. Mas eu acho que ele é ansioso igual eu, porque eu larguei a escola porque eu não aguentava mais de ansiedade e tal, né? E eu olho com aquele sorriso, né? Autismo é genético. Provavelmente, então vamos avaliá-lo, porque os sinais às vezes vêm dos pais e muitas vezes acaba ignorando. O que você pensa sobre isso? De fato, é bem comum a gente fazer o diagnóstico na criança e a gente acabar percebendo alguns sinais, alguns sintomas nos pais também. E eles mesmos vão se apercebendo disso. Então, eu tenho uma família muito querida que eu atendo e a avó acompanhava junto na consulta esses pais e a avó falou assim, eu tinha certeza que minha nora estava dentro do espectro, porque a coitada passava por antipática, passava por surda, porque chamavam, não atendia, né? Brincavam e ela ficava quieta, introspectiva. Então, muitas qualidades que podem ser vistas como negativas, mas não realmente se enquadrava dentro do espectro. Não entendia piada, não entendia um sarcasmo, né? Aquela pessoa que fica apelidada, né, de faísca atrasada. Sim. Então, novamente, são os detalhes que a gente, na base da conversa, às vezes vai pontuando até nos pais, realmente, um deles, essa situação. Sim. Porque, como você disse, dentre a etiologia, né, da onde que vem o autismo, tem realmente muita carga genética. De fato, você vai ver, tem primos, tem tios, e muitas vezes não tem o diagnóstico. Eu sempre pergunto, tem alguém na família que tem aquele comportamento parecido, que você tem que pagar para falar, que às vezes passa por esquisitão, né? Sim. E não tem o diagnóstico. Eu tinha um tio, né, que colecionava moedas, né, que não falava com ninguém, se isolava nas festas. Então, a gente puxando essa corda, realmente a gente consegue identificar outros membros da família. Outras questões da origem também já foram abordadas, como, por exemplo, crianças prematuras, filhos de pessoas drogaditas, citomegalovírus congênito, mas aí
eu não costumo pedir assim tanto esse tipo de exame, mas a genética realmente pesa bastante. Sim. E é bem importante, né? Tanto que, às vezes, o pai, então, eu sou autista, eu? É. Então, essa parte, gente, e é bem engraçado, porque às vezes eu não tenho muito filtro, né? E eu não preparo, às vezes, os pais, os familiares pro diagnóstico, né? E eu sempre pergunto, né? Ah, então não tem ninguém com diagnóstico, mas tem alguém que tem um comportamento estranho. E bem isso, às vezes é o avô que tá trancado no paiol, se aposentou, não saiu mais de casa, diz que já saiu demais para trabalhar. Tem sensibilidade a som, sensibilidade à luz. Às vezes não é tão claro. Eu tenho uma enxaqueca recorrente que eu associava muito a estresse, nervosismo, assim, sempre mais no final do dia. E algo que eu reparei que é uma sensibilidade à luz. Quando eu sou exposta a muita luz, a muita claridade, eu já começo a me incomodar, já começa a dar uma dor de cabeça. E aí eu, recentemente, falei, isso é uma sensibilidade sensorial e não necessariamente é uma questão. Então, são pequenos detalhes, né? Às vezes os pacientes perguntam, mas como que você tem tanta certeza? Passou por tantos profissionais, por tantos não sei o quê, e nunca ninguém falou nada. Né? Aí eu brinco que nós trabalhamos com isso, né, o dia todo, todos os dias, há anos, né? Eu falo com orgulho que eu tenho 11 anos de carreira, né? Quando a doutora Laís falou a formação dela, eu falei, eu sou só um bebezinho. Ai, velha por procuração. Não, desculpa, não foi. Não, entendi, eu tô brincando, não se preocupe. Não. Mas eu tive um professor que sempre falava que o melhor médico, e aí entra para qualquer profissional, o melhor médico é sempre o último, porque depois que tem toda essa carga, que já fez vários exames, né? Sim. E já se passaram tantos anos, é mais fácil a gente olhar para trás e identificar esses fatores. Sim. Hoje eu tenho uma mãe de paciente também que foi se descobrir autista e hoje ela é campeã de pesca. Por quê? O hiperfoco. O hiperfoco. Então, ela sabe todo tipo de isca, conhece todos os peixes e deixa ela sossegada no cantinho dela, no meio do nada, pescando. Ela está super feliz e é realizada naquilo que faz. Sim. Então, são casos muito interessantes mesmo, que marcam a gente. Sim. Eu sempre falo, né? Até já falei num outro vídeo, ainda é o mesmo filho, né? E se veio da tua família, né? Ainda vai ter na linha genética ali outras pessoas, né? Às vezes ele é só o primeiro a ser diagnosticado e vai abrir portas para muitos que estão atrás e que nunca conseguiram pedir ajuda porque não sabiam, gente, que nem o exemplo da enxaqueca. Nunca eu pensei que podia ser uma sensibilidade sensorial, né? Nunca que eu parei para analisar que meu pezinho torto lá podia ser porque lá nos 7 meses e meio eu dei um sinal ali e já comecei a andar e fazer uma caminhada que não era da idade, não era esperado, o corpo não estava ainda preparado. Então, essas coisas, elas fazem sentido, parece que explode, assim, na cabeça, né? Quando tá no consultório, eu vejo muito, assim, eles começam a ligar, a gente começa a falar, né? Eu lembro um paciente, ele é senhorzinho já, 60 e pouquinhos anos. Aí ele falou, então eu sou autista? Eu falei, você é autista. Mas não é tão claro pra mim quanto é pra você. Você pode falar os sintomas? E eu comecei, A, B, C, D, tudo daquela avaliação. Ele olhou assim, ele falou, eu sou autista. Mas como eu nunca vi tudo isso junto? Mas olha, eu te digo outra coisa. A gente, como eu sou formada na década de 90. Uhum. E quando a gente fez a neuropediatria no Hospital de Clínicas, que é um hospital de referência, quando aparecia uma criança com autismo, saíam todos os internos, os residentes, correndo para ir lá conhecer e ver realmente do que se tratava. Sim. Porque era, entre aspas, não digo uma raridade, mas era um achado, tá? Sim. E realmente a evolução da informação foi tanta, né, nesses últimos anos. Sim. Que os pacientes já chegam para a gente, né, os familiares já chegam para a gente, olha, eu acho que pode ser autismo, né, diferente de tempos atrás e que não faziam nem ideia. Então, é muito importante esse trabalho de divulgação, realmente, de conhecimento na área, porque antes, eu já falei isso há pouco, aquelas pessoas que passavam por esquisitas, né? A gente vê que não é isso. Né? Realmente, a gente percebe que se enquadram dentro do espectro. Eu tenho tia, faleceu em 2019 com 80 anos nessa faixa, que daí a gente foi perceber que, puxa vida,
Sim. toda a vida, né? Ela tinha os sintomas e nunca ninguém se tocou disso. E olha que sendo da área, Sim. tá? Mas ainda tem familiar que até hoje nega que não, acho que não. Aquele negacionismo, gente, é um problema. Então, quando eu dou lá o diagnóstico, falo o que eu concluí, o que eu achei, eu sempre sou muito sincera, né? E às vezes fala, mas tem que preparar o paciente, você tem que isso. Eu falo, ó, médico nenhum, quando vai ver porque o paciente tá com câncer, esconde que tá com câncer, né? Então, eu, como neuropsicóloga, quando eu vejo que tem um sinal de neurodivergência, eu já aviso, tem sim o sinal. Eu sou muito clara, assim como seria se fosse uma doença mais grave, mais séria, né? Assim como é os transtornos. E aí eu explico, né? É para libertar. Vai passar por um período de luto? Sim. Não é o filho idealizado, sonhado, planejado, esperado? Não. Mas, como a gente falou, tem outros familiares na família, nunca é um só. Às vezes é o primeiro a ser diagnosticado e vem uma filhinha atrás. Eu sempre brinco, tem pelo menos 10, 15 ali no histórico familiar que eles vão lembrar, né? Porque é com maior frequência. E normalmente, quando eu vejo, não sei você, mas eu vejo às vezes dos dois lados familiares ainda. Não só de um lado familiar. Comum. Realmente é comum. Então, isso, gente, é não ter medo. Quanto mais vocês entrarem no negacionismo, pior vai ser. Eu sempre falo que a idade de ouro ali para estimulação das crianças é ali até os 6 anos, né? Então, quando o diagnóstico... Sendo muito boazinha, né? Com 6 anos. Porque eu diria assim, 4, 5 anos. O que acontece, gente, é que esses cérebros começam a enrijecer. Então, pensem ali, né? Se eu tô com uma massinha de modelar, quando ela começa a ficar dura, ela vai movimentar menos. Então, por isso que a gente fala o quanto antes. Então, às vezes eu falo, seus pais falam, mas eu não tenho condições. Dá condição. Se você tem celular, tem casa, tem carro, parcela. Parceladinho, gente, a gente vai até a lua, que nem a gente fala. E precisa consultar, precisa investir nesses anos iniciais, porque é onde vai fazer a diferença. Eu lembro um dia, assim, que eu chorei, gente, depois desse atendimento. Chegou uma senhora no consultório, né? E aí ela contou o caso da irmã dela e do como ela precisava de ajuda. E ela falou assim, emocionada, que agora ela tinha condições de ajudar a irmã. Condições financeiras de pagar o tratamento para a irmã. Porque sempre souberam que a irmã tinha algo, mas nunca viram o que era, né? Uhum. E aí eu olhei assim para ela e falei, né? Olha, eu não quero parecer cruel, mas é tarde demais, né? A gente vai ter efeito, vai ter isso. Falei, olha, você vai ter uma melhora aí de 5% ao ano. Então, sendo bem sincero, você vai gastar tantos mil no tratamento num ano, com todos os acompanhamentos, com tudo isso, com tudo aquilo, e ela vai melhorar 5%, né? Porque o cérebro já era um cérebro adulto, já era consolidado, já tinha amadurecido, já tinha se fechado. Então, há alguns transtornos, gente, eles precisam dessa intervenção precoce, como a doutora Laís falou. Ali, com 2 anos já faz diagnóstico, com 4, 5 já está na terapia há 2 anos, né? E já está melhorando muito mais, está crescendo, está aprendendo, né? Não que não vá mudar depois, mas a gente vai ter que investir muito mais energia do que investe nesses anos iniciais. Isso é um assunto bem prolixo dentro dos neuropediatras, porque pela literatura, tá ok isso, né? A doutora Laís falando, pela literatura a gente tem uma janela até os 6, 7 anos para adquirir essa linguagem, tá? Sim. Então, com 7 anos, aquilo que a criança estiver falando, basicamente é o que permanecerá, o que vier dali para frente é lucro. E a gente vê, muitas vezes, os familiares gastando dinheiro que não têm, fazendo dívidas e fazendo, assim, tratamentos que não são reconhecidos, né, na medicina, e gastando horrores para chegar lá com 15 anos e conseguir falar água pela primeira vez. Então, a gente entende esse sacrifício da família, mas, ao mesmo tempo, a gente se indaga o quanto realmente que vale a pena investir em tudo isso daí para uma melhora, um ganho aí de 5%. Então, é algo que tem que ser muito discutido com a família, porque a gente sabe que tem os níveis do autismo e muitas vezes, eu falo assim, a pessoa pode ser milionária, pode gastar terrores em terapias, mas tem coisas que vão depender única e exclusivamente da criança, do paciente, por mais que você invista. Então, é algo que tem que ser bem considerado, bem levado em conta realmente, porque tem os dois lados. Tem aquelas famílias que ficam paradas, esperando
um atendimento gratuito, que nem sempre aparece de imediato. Mas como tem aquelas que se endividam e procuram tratamentos alternativos que comprovadamente são ineficazes e para uma melhora que nem sempre é garantida. Sim, e isso realmente, gente. Até não vou citar o nome das técnicas, porque tem muitas clínicas que realizam Sim. aqui na nossa cidade e região, mas ainda são técnicas em estudo, não validadas e com retorno reconhecido mínimo, né? Então, nessa área é sempre arroz com feijão que a gente fala, né? Consulta com a neuropediatra, faz avaliação neuropsicológica, faz o acompanhamento até, eu sempre falo, né? Não é vendendo o peixe da avaliação neuropsicológica, mas às vezes fala, vamos procurar um psicólogo lá, método ABA. Aí o psicólogo método ABA, então tá bom, eu vou tratar autismo. Aí eu brinco assim, não fez uma avaliação, não fez um questionário, não fez um teste, fez uma anamnese ali por cima, não testou as habilidades da criança. E às vezes você vai ficar ali 2, 3, 4, 10 anos estimulando uma criança em algo que nem é o que ela precisa, né? Então, muitas vezes os pais falam assim, Bianca, mas olhando aí, o que você acha que precisa? Eu olhando, eu não acho nada. Eu falo, eu tenho que fazer teste, eu tenho que avaliar, assim como a doutora Laís tem um consultório próprio, né, para conversar com os pais, fazer avaliação, os exames com as crianças. Eu também tenho, né, assim como ela segue os protocolos da medicina, eu sigo os da neuropsicologia. Então, isso é interessante também, né, reparar. Né? Eu vejo que em cidades menores, às vezes, o atendimento gratuito é um pouco mais fácil. Mas ainda assim, né, tem uma pacientinha que nós temos em comum. Ela foi diagnosticada ali com 1 ano e 5 meses, acho que você viu os sinais. Eles já me procuraram, né? E quando deu 1 ano e 8 meses já estava fechado o diagnóstico. E agora ela tá com 4 aninhos, quase 5. Agora ela conseguiu a fila do SUS, agora ela tem atendimento pelo SUS. Né? Então, imagine quanto a mãe teria perdido no desenvolvimento dessa criança, que é a diferença entre falar, se relacionar, interagir, brincar, ter essas funções mais independentes, né? Então, sempre procurem, gente. Procurem ajuda, vejam a referência da pessoa, se ela tem experiência ou não tem experiência na área, qual é o resultado que ela enfrenta, né? Melhor fala ali é o resultado, né? E nunca tenham medo. Quando a gente vê os sinais, né, a gente realmente sabe. Já teve casos até que eu e a doutora Laís discordamos, né? Sim, às vezes acontece isso daí, de fato. Porque eu tô ali vendo por 40 minutos, 1 hora, e como eu te disse, às vezes chega ali na nossa frente não faz nada daquilo que a família está relatando ou que a psicóloga está falando. E a psicóloga muitas vezes tem esse olhar que eu falo que é embaixo do microscópio, porque vem várias sessões, vem diversas situações em que não chegam assim de imediato para a gente reconhecer prontamente. Sim, e às vezes eles demoram um pouco, né? Tem um paciente meu que ele está há 3 meses lá em acompanhamento na clínica, agora que ele está dando os sinais, assim, de um modo mais claro. Aí falaram, né, ontem na reunião de supervisão, né, falaram, você não acha que ele piorou? Eu falei, não. Eu acho que ele está confortável o suficiente para demonstrar os sintomas nesse ambiente agora. Então, mesmo quando a gente discorda, a gente acaba. A doutora Laís, gente, eu sempre recomendo. Eu tenho uma abertura muito grande com ela, né? Se eu quiser mandar o caso, discutir, ver o que ela acha, nós trocamos a mensagem ali. Mando relatório, né? Na maioria das vezes prefiro para não incomodar por WhatsApp. Imagina, mas eu tô aberta para isso mesmo. Precisou, Sim. entra em contato, a gente conversa, discute, Sim. procura a escola junto. Sim, e sempre vai, né? E a gente sempre entra num consenso. Então, se nós, né, com tantos anos de experiência, tantos anos nessa área, às vezes a gente também fica ali, né? Imagina, às vezes, um profissional que vocês procuram que não tem essa experiência, que não tem essa expertise, que não tem essa formação e que está lá investigando uma técnica nova e inovadora, porque para ele é isso que vai revolucionar o mercado. Então, sempre estejam observando isso, né? É o beabá, é o arroz com feijão que realmente vai dar retorno para vocês, né? E como vocês viram, é um trabalho muito em equipe, né? Sempre eu falo, procurem os profissionais, né? Seja qual escolherem ali, às vezes, procurar primeiro. Às vezes acontece, vai demorar 3 meses para ter uma vaga para consulta, então vou primeiro na psicóloga. Bom também, você já vai levar o relatório da psicóloga, avaliação neuropsicológica, ali o que for. Né? Quer escolher vídeos, ver relatório da escola, tudo mais? Também. Mas melhorou quando entrou na escolinha. Não é só um bom sinal, né? Os outros sintomas não sumiram.
De fato, a gente precisa realmente desse apoio multidisciplinar. E eu entendo de coração, eu entendo a dificuldade dos pais de muitas vezes conseguirem arcar com tudo ao mesmo tempo. É um custo alto. Mas, como a Bianca disse, às vezes frequenta alguns meses de um, muda para outro, né? Dentro da possibilidade. E mesmo nos dias atuais, eu entendo também que a família trabalha e às vezes tem que abrir mão de muitas coisas para poder dispor de tempo para... porque a gente sabe, né? Quem é mãe, quem é Sim. pai, sabe que a gente é motorista, a gente é dono de casa, a gente é profissional. Então, muitas vezes a gente tem que abrir mão de horários para poder realmente conciliar as terapias. Eu entendo mesmo, mas procurar realmente fazer esse suporte multidisciplinar que nem sempre você vai encontrar um profissional capacitado, nem sempre você encontra um profissional capacitado, mas nem sempre a criança tem empatia com esse profissional, né? Nem sempre encontra horário disponível, então é algo que realmente quanto antes correr atrás, melhor para poder justamente conciliar todas essas questões. Sim, e isso é bem importante, né? Vocês têm que ter empatia, né? Aqui vocês estão tendo a oportunidade de conhecer melhor sobre mim, melhor sobre a doutora Laís, já escolher, né, como vocês se sentem, se sentir mais confortáveis e à vontade em nos procurar, né? Mas os pais também têm que gostar dos profissionais, têm que se sentir bem com esses profissionais, é igual a criança, né? Então, sempre estejam de olho, né? Que nem a gente fala, né? A gente sabe a dificuldade, a gente tá no Brasil. O Brasil é um país com uma desigualdade social enorme, né? Mas a gente também sabe o que vai fazer diferença no desenvolvimento, né? Não que diagnóstico tardio seja ruim. Eu ainda acho que diagnóstico precisa acontecer, né? Seja como no caso da tua tia, mesmo já faleceu, já foi, mas a gente ainda está pensando e justificando e entendendo os comportamentos, né? E quando a pessoa recebe, é um alívio. Ela Sim. saber, né? Conseguir compreender o que eram todas aquelas dificuldades que ela teve no passado, né? Aquelas lembranças que ela tinha. Por que ela não se dava com as outras crianças? Por que ela preferia um livro do que ficar brincando com uma bonequinha? Então, realmente é muito libertador, de fato. Eu acho que é bem essa palavra mesmo. Não, e liberta, gente. Falam, vocês vão ver, né? Quem tem diagnóstico depois vão ficar assim, mas não justifica. Não, mas como desculpa. Gente, ignorem. Vocês ouviram isso a vida inteira, né? Porque se não tivesse ouvido, talvez tivessem buscado ajuda antes. Então, sejam vocês, no tempo de vocês, procurem. Seja criança, como a gente está discutindo aqui com maior foco hoje, até porque a nossa convidada é uma neuropediatra de referência e peso, gente. E seja agora com adulto, né? É importante você descobrir exatamente por que é assim e interceder por você, eu falo, né? Olhar para dentro de você, se aceitar, se respeitar, né? Depois que eu vi que eu tenho uma sensibilidade sensorial ali contra a luz, eu já evito, né? Claro. Aviso os pacientes, olha, eu tenho sensibilidade sensorial da luz, então hoje estou com um pouco mais de dor de cabeça. Tudo bem a sala assim? Né? Às vezes os high ticket lá que ensinam a gente falam, não pode fazer isso, tal, se comporta assim, se comporta assim. Não, tudo bem, né? A gente justifica dentro de quem a gente é. E isso realmente é algo muito prazeroso e muito libertador, né? Então, não fiquem sofrendo, não fiquem justificando, né? É uma frase bem comum dos adultos, quando chegam no consultório ali, dos pais também, quando tem a hipótese de diagnóstico de autismo. Eles falam assim, eu achei que eu ia melhorar com o tempo, eu achei que ia desenvolver com o tempo, eu achei que eu não me interessava nisso porque as outras crianças eram mais maduras, né? E não, tem limites que a gente precisa acompanhar. Verdade. Perfeito. Doutora Laís, você é uma maravilhosa. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu fiquei muito ansiosa. E minha equipe sabe o quanto eu estava ansiosa por esse momento, né? E ficava mandando mensagem aqui para as meninas, né? Não, só tenho que agradecer de coração mesmo. Obrigada pelo convite, né? Por a gente estar aqui. E é uma conversa realmente que espero que tenha contribuído aí para esclarecer um pouquinho mais a respeito do assunto. E eu estou à disposição. Perfeito. Muito obrigada. E com certeza vai, né? Esse vídeo, ele chega... A gente começa a divulgar em Ponta Grossa, mas ele vai chegar em todos os cantos do mundo, né? E é um conhecimento, assim, que realmente os pais já têm previamente. Então, eles já chegam mais preparados ali para o atendimento, né? Seja conosco, seja, às vezes, com outros profissionais, dependendo da
liberdade geográfica ali que tem, né, a internet. Então, realmente, eu sou muito feliz, é um conteúdo qualificado. Pessoal, deixa o like, não falei no meio do vídeo, mas deixa like. Se ficou até aqui, deixa like pra gente e compartilha, né, para que mais pessoas tenham acesso, não só do TikTok, do Instagram, que às vezes atrasa o nosso lado, porque todo mundo às vezes acha que tem algo por sintomas simples, mas pela qualificação realmente que agora vocês têm, né, para poder optar aí por qual serviço, qual encaminhamento e mandar, talvez, né, como indireta, aquela pessoa que você sabe que precisa marcar um horário com a gente. Muito obrigada, doutora Laís. Eu que agradeço.